Bruno, eu fui um dos que falei sobre quarta força. E é curioso que depois, na quinta-feira, depois da eliminação nos pênaltis diante do Brusque, da classificação diante do Brusque, ninguém retuitou nada. Mas depois da vitória contra o Santos, um monte de corintiano... Não, mas esse negócio do quarta força e primeira força, pelo que a gente está sentindo, o Corinthians vai oscilar, o que é normal. E para mim, o Corinthians continua sendo a quarta força do futebol paulista, Bruno. O fato de ter vencido 2 clássicos demonstra que esse atual elenco do Corinthians é um elenco de brio, é um elenco de raça. Que o torcedor corintiano que estima essa determinação em campo, ele não vai poder reclamar. Mas se você comparar o elenco do Corinthians com o elenco dos outros 3 grandes de São Paulo, para mim continua sendo a quarta força. Isso não determina a condição de título, isso não determina a temporada. Se você pegar no papel, na minha opinião, o Corinthians é inferior aos demais. E aí uma informação sobre alguns dos, entre aspas, mortos, como o Ale costuma se referir, aos bons de bola que não jogam, ou jogam pouco. Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel juntos custaram 31 milhões e meio de reais ao Corinthians na temporada passada. Vou repetir, 31 milhões e meio de reais. Foi quanto o Corinthians investiu nos 3. Os 3 não fizeram gol no ano, os 3 não são titulares e quem mais jogou disputou 140 minutos em campo, que é o Giovanni Augusto. É bem verdade que o Giovanni está se recuperando de contusão, esteve no banco e entrou nos minutos finais dos últimos 2 jogos, mas está longe de ser titular. O Marquinhos Gabriel provavelmente não vai jogar. Já o Guilherme, esse está completamente fora dos planos, já foi comunicado pela diretoria que está liberado para procurar elenco. É provável que a gente não veja a diretoria falando oficialmente nisso, mas ele já foi comunicado. Guilherme, está liberado, se arranjar algum clube pode procurar esse clube, não tem ido nem para o banco de reservas, e aí um namoro que começou em janeiro pode dar certo agora. O Internacional voltou a demonstrar interesse no Guilherme. O que as partes discutem é como tentar fechar o negócio. Em que pé poderia dar um acordo. Especulou-se em janeiro o Anderson, o Corinthians não tinha interesse no Anderson. Em algum momento o Corinthians sugeriu o Valdívia. Peraí, ia trocar o Guilherme pelo Anderson? Foi a sugestão lá em janeiro. É que você acha que estava de férias? Sugestão de quem? Do Internacional. Ah, bom, mas aí também... E o Corinthians descartou. Tem que ser o Zé do Caixão para fazer essa troca. O Corinthians descartou. Mais recentemente o Corinthians sugeriu o Valdívia, aí foi o Inter que falou que não tem a mínima chance de dar negócio. O que pode pintar, Bruno, é a ida do Hernando para o Corinthians. O Hernando é um zagueiro que o Corinthians procurava, queria desde o ano passado e que nesse momento é reserva. E com a ida do Guilherme para o Beira-Rio.